Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, quero falar sem enrolação dos maiores erros de quem investe. Então vamos lá, primeiro deles, investir todo o dinheiro em um único ativo. Quando as pessoas estão começando, ou até mesmo investidores que já investem há algum tempo, tem um erro muito importante que acaba cometendo, que é colocar todo o patrimônio em um único investimento, concentrar todo esse patrimônio em um único investimento. Eu invisto desde 2019, já passei por uma situação parecida no começo. Eu não investi em um único investimento, mas eu tinha uma grande concentração de dinheiro numa única empresa, e essa empresa teve uma oscilação muito grande, o que acabou prejudicando a minha carteira de investimentos. Então foi um dos erros que eu tive quando eu comecei a investir. Outro erro muito comum que as pessoas, quando estão investindo, cometem é fazer day trade. Na minha visão, pessoal, day trade é um grande erro. Por quê? As pessoas acreditam que day trade, por exemplo, é renda passiva. E a gente sabe, pessoal, que day trade não é renda passiva. Day trade exige o seu tempo, você tem que ficar em cima do computador, você tem que fazer análise gráfica, é muito especulativo. Então as pessoas acreditam que com a análise gráfica, com a interpretação dos candles, vão conseguir ter mais de 50% de chance de acerto, o que na minha visão é muito improvável que você seja sustentável no longo prazo com o day trade. A gente sabe que tem estudos que falam, que acompanharam pessoas que fazem day trade ao longo do tempo e perceberam que a grande maioria perde, mais de 90% perde dinheiro no day trade, e os que ganham muito pouco dinheiro. Então você precisa ficar em cima, precisa estudar, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, você tem prejuízo. E é muito bonito fazer day trade, né? Porque é uma questão gamificada, vamos dizer assim. Então você muitas vezes tem o conforto de ficar na sua casa, tem a liberdade geográfica, você vai colocar um dinheiro ali, vai fazer uma interpretação do gráfico e vai sair ganhando dinheiro. É muito rápido, você colocou dinheiro, você já tira, você já vê o resultado na hora. E a gente sabe que isso é muito falacioso, que na prática mesmo, quando a pessoa fica ali no longo prazo, ela acaba, mesmo que ela tenha um gerenciamento de risco, ela acaba não sendo sustentável. É muito glamuroso, é muito bonito no papel, mas na prática, a grande maioria, que eu percebo das pessoas que estão ao meu redor, e que eu percebo dos relatos das pessoas que fazem day trade por muitos anos, é que elas perdem dinheiro, elas não são sustentáveis no longo prazo. Então é um erro muito comum, é muito tentador. As corretoras, elas incentivam muito, se você perceber, as corretoras incentivam muito as pessoas a fazer day trade. Eu fui no evento da Expert XP que teve nas últimas semanas aqui na cidade de São Paulo, e eu percebi um monte de stand de pessoas fazendo day trade, operando na hora, várias corretoras incentivando ali, fazendo campeonato de quem conseguia ganhar mais dinheiro. E eu percebi que tem um incentivo da corretora, porque as pessoas que estão movimentando, né, a todo momento o dinheiro, elas acabam pagando mais taxa para a corretora. Então, para a corretora é muito interessante, né? Tem a plataforma, uma das plataformas de análise gráfica, que acaba também ganhando com essa movimentação, acaba ganhando com a mensalidade das pessoas que precisam pagar essa plataforma fazer análise gráfica. Então, day trade eu considero sim como um erro. Eu já fiz day trade só para conhecer, acabei ganhando dinheiro, mas foi por um período muito curto de tempo, e eu percebi que aquilo não era sustentável. Então, apesar de eu ter ganhado dinheiro com day trade, eu percebi que aquilo não era sustentável no longo prazo. Então, entendo eu que foi muito de sorte. Eu fazia de uma forma bem específica, depois eu posso falar para vocês em outro vídeo a forma como eu operei day trade, mas foi mais para conhecer, mais de forma especulativa, e já sabendo também que a grande maioria das pessoas perdem, eu sabia o risco que eu estava correndo, fiz mais para entender mesmo, e eu já sempre soube que aquilo não era um caminho sustentável, e acabei não seguindo nesse caminho. Outro erro também, pessoal, é investir em ação da moda sem conhecer o investimento que você está fazendo. Então, antigamente, por exemplo, Via Varejo, Magazine Luiza, sempre está tendo uma açãozinha da moda, Cogna, Oi, que é muito especulativa, que você coloca poucos centavos ali e vai dar grande tacada. Então, essas ações da moda, as pessoas que começam a investir sem conhecer o investimento, acaba sendo um grande erro também. Ir no que os outros estão falando, ir no que a maioria está fazendo, não estudar a fundo, não saber o setor da empresa, não fazer uma análise mais profunda daquele investimento,
Não pensar no longo prazo, se daqui 10, 20 anos essa empresa ainda vai existir. Então isso acaba sendo um erro, investir na ação da moda. Outra questão também, pessoal, que eu vejo muitas pessoas errando, é não conhecer o seu perfil de investidor. E como que você vai conhecer o seu perfil de investidor? Na minha opinião, não é só preencher aquele questionário que a gente faz ali na corretora, acaba mentindo e pronto, dá ali seu perfil de investidor arrojado, ultra arrojado. Não, na minha visão, nós vamos aprender e descobrir e nos conhecer com o tempo e colocando o nosso dinheiro em risco, em jogo. E por isso que eu sempre falo, tem que começar com pouco, porque na teoria é tudo maravilhoso. Todo mundo tem aptidão a risco na teoria. Mas na prática, quando você coloca o seu dinheiro ali, você acaba percebendo que aquilo te tira o sono, que você vai precisar daquele dinheiro, que você se expôs mais do que deveria, que vai tirar a sua paz, a sua saúde mental. Pessoal, investimento, seja qualquer um que for, seja empreender nos negócios, fazer um investimento em negócios físicos, seja fazer investimento em negócios digitais, seja investir em ação, seja investir em criptomoedas, seja investir em opções. Investimento é para te trazer paz. E você só vai descobrir se aquilo ali está te fazendo bem ou não quando você colocar o seu dinheiro em risco. Então, que eu sugiro, não posso dar recomendação de investimentos, não faço recomendação de investimentos no meu canal, mas o que eu sugiro pela experiência que eu tenho de 7 anos investindo e sendo sustentável e rentável durante os meus 7 anos de investimento, que eu consegui a minha liberdade financeira, é colocar uma pequena parcela do seu patrimônio naquele investimento que você está querendo fazer e observar no longo prazo, no médio prazo pelo menos, uns meses, um ano, observando ali, aumentando a exposição aos poucos, vendo como que o seu psicológico reage com a oscilação do mercado. Então nós temos mercados muito voláteis, ações no geral, no Brasil principalmente, é muito volátil. Sempre tem uma notícia nova, então a taxação dos dividendos, uma corrupção, vem eleições. O nosso país é um país historicamente muito judiado. É um país que, historicamente, a gente vem sendo espoliado, vem sendo explorado. Nós somos um país que não investiu em tecnologia. Nós somos um país prioritariamente agrário, né, rural. Então, empresas de tecnologia sofrem muito. Empresas de construção acabam sofrendo muito, principalmente com a oscilação da taxa, principalmente com os impostos, as dificuldades legais, trabalhistas que o nosso país, infelizmente, proporciona, a instabilidade política que a gente sofre recorrentemente. Então, se vocês forem se aventurar, né? Aventurar não, mas se vocês forem investir em renda variável para ter uma renda, o que eu sugiro, o que eu faço, é focar em empresas que pagam dividendos. Porque o dividendo é palpável, você consegue ver ali o resultado do seu investimento, te dá mais, entre aspas, um conforto, uma segurança. E queira ou não, se uma empresa está pagando dividendos, é porque ela está no minimamente ali dando lucro, na maioria das vezes. Claro que tem distribuições excepcionais, mas o dividendo, ele funciona como um porto seguro na minha visão. E principalmente se for de um setor confiável, que existe há muito tempo, que as empresas têm um histórico muito prolongado. Por exemplo, Banco do Brasil, os bancos em geral, Itaú, são setores muito resilientes, né? As hidrelétricas, a gente sempre vai precisar de energia na nossa casa, vai sempre estar chegando um boleto de energia elétrica na nossa casa. Agora, com os carros elétricos, cada vez mais, entendo eu, a gente vai ter uma demanda por energia elétrica, principalmente as energias renováveis. Então eu entendo que o setor de eletricidade, por exemplo, é um setor muito, muito importante, muito resiliente, que para quem está começando seria bom dar uma estudada nesse setor. O setor de seguradoras também, né? Se você perceber, quando você contrata um seguro, você não quer utilizar o seguro. Então é um setor muito lucrativo. É uma coisa que você paga para torcer para não utilizar. Olha quão lucrativo é isso. Então se você contrata um seguro de saúde, você torce para não precisar utilizar um seguro de saúde. Apesar que esse setor específico de saúde, muitos deles, né, estão passando por grandes problemas financeiros. Eu, por ser médico, vejo muito na prática planos de saúde ele passando por problemas, mas
as seguradoras em geral, outros tipos de seguradora, do agronegócio, por exemplo, no longo prazo, eles são setores que tendem a apresentar uma lucratividade, serem bem rentáveis. Outro erro comum que eu vejo para quem investe é não considerar as taxas cobradas pelas corretoras ou até mesmo pelos bancos, principalmente pelas corretoras, onde você vai operar. Então, se você opera pouco, seria interessante se você conseguisse começar por uma corretora que não tem taxa. Eu sempre estou negociando as minhas taxas. Vou dar o meu exemplo. Atualmente, eu invisto principalmente pelo Banco BTG e pelo Banco Inter, atualmente. E eu sempre estou negociando taxas com eles. Atualmente, eu estou com as minhas taxas zeradas no Banco BTG, para opções, inclusive, para ações. E eu consegui também, recentemente, numa negociação, eu transferi um valor de uma corretora para outra. Isso aí depois eu posso até fazer um vídeo para vocês, como eu negociei isso. Mas eu trouxe os meus investimentos de uma corretora para outra através de um formulário. Enfim, é um formulário que você consegue transferir pela B3 de forma automática esses seus investimentos, né, de forma digital. Automática não, mas digital. E eu trouxe os investimentos de uma corretora para outra a partir de uma negociação de taxas. Então eu ganhei o Profit Pro por pelo menos um ano de graça. Então eu posso utilizar uma plataforma, que é uma das mais famosas, se não a mais famosa, para fazer um estudo ali dos gráficos, que me ajudam também na análise fundamentalista, para saber se é mais ou menos ali um melhor momento de entrada, também pensando em comprar por longo prazo, olhando o histórico dos preços dos últimos anos, dos últimos meses, e dá uma noção também para calcular o preço daquela ação, para saber se aquele preço que eu estou pagando está caro, está barato. Enfim, ajuda sim, entendo que a análise gráfica ajuda, contribui com a análise fundamentalista, entendo que elas não são partes isoladas ali do seu investimento. É sempre bom fazer análise dos dois, é minha opinião. E eu acabei conseguindo desconto também de taxa zerado no Banco Inter e consegui o acesso a essa plataforma. Então, muitas vezes as pessoas investem pouco, acabam pagando muita taxa e os seus investimentos eles acabam sendo espoliados, sendo prejudicados ao longo do tempo por conta das taxas. Outra questão, pessoal, confiar cegamente num assessor de investimentos. Eu nunca utilizei assessores de investimento, nunca segui recomendação de assessor de investimento. Os meus amigos, que também são médicos, que investem, se deram muito mal pela experiência que eu tenho no meu meio, por não terem muitos deles conhecimento sobre investimentos, por seguir recomendações de assessores que muitas vezes nem têm uma formação adequada, ganham ali pela comissão, têm um conflito de interesse, que acabam sugerindo ou indicando ou recomendando investimentos que não são rentáveis no longo prazo, mas sim que vão dar uma taxa maior para o assessor. Então, pessoal, é sempre importante você estudar sobre investimento. O que eu faço com os meus investimentos? Eu gosto de eu mesmo fazer a compra e a venda dos meus ativos e escolher quais eu vou levar por longo prazo, qual tipo de investimento que eu vou fazer, se é renda fixa, se são ações, são opções. Eu gosto de estudar e eu gosto de ser o protagonista dos meus investimentos, porque ninguém mais interessado que você no seu patrimônio. Então pensa comigo, quando você vai comprar um apartamento, você não vai lá, não visita o apartamento, não estuda o bairro, não compara com outros apartamentos, não tenta negociar um melhor preço, esperar um melhor momento de entrada, uma melhor taxa, não corre atrás para saber mais informações. Por que com os investimentos você vai simplesmente delegar, fechar os seus olhos, fingir que não é com você, sendo que é o seu dinheiro, o seu suor, ninguém mais interessado, como eu falei, do que você nos seus investimentos. Então, mesmo que você vá delegar ou opte por delegar, você tem que conhecer, tem que questionar, tem que saber qual que é a forma que o assessor está sendo remunerado, se é por comissão, se ele está ganhando para te indicar aquele investimento. Procurar saber o histórico, sim, da rentabilidade que você teve na sua carteira nos últimos anos, se você já está há algum tempo, questionar por que você não ganhou no da Selic. Aos poucos, eu entendo que se você tem um assessor de investimentos, por que não você também ser o protagonista dos seus investimentos e começar a estudar e começar a questionar e eventualmente optar por você mesmo fazer o seu próprio investimento. Claro, pessoal, isso não é uma recomendação de investimentos, eu não posso dar recomendação de investimentos, eu estou dizendo que funcionou para mim. Então eu percebi que eu, sendo o protagonista dos meus investimentos,
eu consegui me dar muito bem, consegui ter uma renda passiva, consegui ter a minha independência financeira depois de 7 anos investindo, porque eu me preocupei com os meus investimentos, eu sempre estava estudando, sempre busquei acompanhar, e eu sempre tive na cabeça, se eu não vou acompanhar, se eu não vou estudar, se eu não quero saber, se eu vou simplesmente delegar, então eu prefiro eu colocar meu dinheiro num CDB, 100% CDI, com a garantia do FGC, ou num Tesouro Selic. Hoje em dia a Selic está pagando 14%, pronto, tô tranquilo, tô ganhando da inflação, melhor do que delegar sem saber, sem acompanhar e ter um prejuízo, ter uma surpresa negativa, acabar caindo em produtos que não tem nada a ver, por exemplo, COI, por exemplo, um monte de previdência privada aí, que depois você precisa do dinheiro, precisa resgatar, ou você vai ver lá na frente não teve nenhuma rentabilidade compatível, as taxas muito altas, ou muitas vezes, enfim, você acaba se atrapalhando todo por falta de interesse em estudar, por acreditar que delegar simplesmente seria a solução dos seus problemas e iria conseguir proteger o seu patrimônio, e na verdade você acaba tendo prejuízo, quem ganha no final das contas é o assessor. Então, fiquem atentos a tudo isso que eu falei, continuem me acompanhando aqui no canal para mais vídeos sobre economia e investimentos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.